Bem, o tema da mensagem dessa noite é família, a base de tudo. Você pode dizer assim para o seu vizinho? Família, a base de tudo. Num tempo minimamente, podemos dizer, conturbado que vivemos, politicamente, socialmente, onde as mídias têm tomado uma proporção gigantesca que a gente nem imagina para onde a sociedade vai caminhar, nós precisamos voltar aos valores elementares da vida e compreender o quão importante é pequenos começos, fortalecermos as bases e olharmos para um futuro que Deus tem preparado para nós. Nós estávamos, e vamos encerrar o culto entregando o certificado de membresia, nós estávamos ali na membresia e eu parei um segundo, um piscar de olhos ali com o Julian, e ele falou assim para mim, se eu posso revelar isso, ele falou assim: o meu sonho é fazer faculdade de psicologia, mas um psicólogo, ó, já tem alguém para você mentorear. E eu falei assim, cara, que legal, porque a quantidade de doido que aparece aqui na igreja é gigante. Então tem que ter mesmo psicólogo, gente. Psiquiatra, né? Que para receitar os tarja preta e tal. Mas veja, perceba, nós precisamos desenhar um futuro diferente talvez do que o mundo apresenta para a gente. Estudar ainda é a saída. Se preparar diferente do que talvez outros digam ou achem ainda é importante. E cultivar a nossa casa é uma base elementar. Então eu quero ler com você 1 Timóteo 5, verso número 8. Está projetado aí, você pode acompanhar na sua Bíblia também. 1 Timóteo 5, 8, que diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, esse tem negado a fé e é pior que um descrente. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, ele tem negado a fé e é pior do que um descrente. A família é o primeiro projeto social de Deus. Está descrito lá em Gênesis capítulo 2. Ela é apontada como a célula máter da sociedade. É onde tudo começa. Antes da igreja, Deus instituiu a família. A saúde da igreja, então, e da sociedade, ela começa na saúde da família. Uma família bem estruturada é sinônimo de uma cidade que prospera, de uma igreja que cresce e que desenvolve. Então Paulo nos alerta aqui em 1 Timóteo 5,8, que negligenciar a família que Deus nos colocou, a casa que Deus nos colocou, é negar a fé. E talvez o grande problema de hoje é que muitos têm se apaixonado demais por outras coisas em detrimento da família. Exemplo: se você trabalha demais e você diz assim, mas eu sou o provedor da minha casa, eu sou o provedor da família, e você não desfruta desse tempo com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, algo está disfuncional na sua vida. Nos distraímos às vezes até mesmo pela igreja. Passamos muito tempo na igreja e deixamos de ter tempo na nossa família. Somos roubados ou levados por emoções, por expectativas que não se alcançam, por carências, enfim, nós somos levados. A psicologia confirma isso. Famílias estruturadas oferecem segurança emocional, identidade e resiliência às próximas gerações. Então, aquilo que nós estamos cultivando hoje, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, não é uma marca apenas para a nossa vida, mas é uma marca para as futuras gerações. Porque nós vemos crianças que estão ansiosas, crianças que estão tendenciosas, porque passam o dia todo diante de uma tela, porque não tem a figura paterna, a figura da mãe, não tem limites em casa. Tudo isso gerado, talvez, por uma má gestão familiar.
O mal que vivemos na sociedade tem sido pavimentado por construções erradas, décadas após décadas. Um outro texto que me chama muita atenção é o texto de Atos 16, 11 a 15. Não está projetado, mas eu queria que você ouvisse. É um texto onde Lucas está escrevendo ali o início da igreja, os Atos dos Apóstolos, do Espírito Santo, e uma casa que foi usada por Deus, a casa de Lídia. Mostra então como a fé entrou num lar. Ela pode entrar na nossa casa. Quantos creem que o Espírito Santo pode encher o teu lar e acabar com qualquer ruído, com qualquer briga, com qualquer crise, com devorador, meu irmão? Deus, Ele quer transbordar a nossa casa. E dali, a fé ouvida se espalhou por toda a cidade. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A fé vem pelo ouvir. Quem ouve a minha palavra e a pratica, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Nós lemos Mateus 13, 9, Romanos 10, 17, João 5, 24, Salmo 85, 8. Diante disso, eu quero compartilhar algumas verdades com você nessa noite. A primeira delas é ouvidos atentos. Número 1, ouvidos atentos. E uma frase que muito me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você é a seguinte: quando falta escuta, sobra. A gente pode repetir essa frase? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Quando falta... Ouvir significa dar atenção, dar credibilidade, obedecer. Deus fala, Hebreus, no capítulo 1, pela palavra, pelas circunstâncias e pelo seu Espírito. Agora, o que pode bloquear esse ouvir, essa comunicação? O pecado, Isaías 59, 2. Precisamos, irmãos, ser canais de Deus. E como funciona eu ser um canal de Deus? O ser humano, ele é formado por 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito criado por Deus, fôlego de vida dado por Deus, que tem uma alma, sentimentos, emoções, e que vive e habita num corpo, que é templo do Espírito. Então nós recebemos do Espírito, que fala através de nós capacitamos, projetamos através da alma, dos nossos sentimentos, da nossa capacidade humana, e nós projetamos então através do nosso corpo. Nós precisamos ser canal de bênção para outras pessoas. Porque vivemos uma sociedade tão defasada, tão complicada, porque as pessoas vivem um individualismo onde nos tornamos um mar morto. O mar morto tem uma quantidade de sal tão alta, mas tão alta, que nada sobrevive nele. Então pode um peixe cair no mar morto e ele vai morrer, porque ele não consegue sobreviver ali. Será que aquilo que eu tenho recebido na minha vida, aquilo que eu recebo como família, eu consigo ser um canal de Deus e projetar isso na vida dos outros? Ou será que morre em mim? Eu tenho que me tornar o mar da Galileia, da pesca maravilhosa, onde as coisas chegam ali naquele ambiente e se multiplicam para a glória de Deus. Ouvir é um ato espiritual, mas também relacional. Famílias se desestruturam quando não existe escuta. Uma das principais causas do divórcio aponta para a falta de comunicação ou uma comunicação deficiente. É um dos pontos que mais tem gerado ruído nos relacionamentos. Porque um pensa uma coisa e outro acha outra. Um tem um determinado sentimento e o outro fica meio assim. Nós precisamos ter relacionamentos formados sem julgo desigual. E o julgo desigual é uma lei do Antigo Testamento, do Velho Testamento, que apontava a seguinte expressão, que animais de diferentes espécies não podiam puxar o mesmo arreio, o mesmo arado. Então um boi não podia puxar com um jumento, um cavalo não podia puxar com um boi, porque sempre o animal menor, de uma espécie diferente, ia incidir sobre ele a maior carga.
Então, para a agricultura hebraica, se dizia assim, então os animais têm que ser parecidos. Se fosse no encontro de casais, eu ia falar assim, fala para sua esposa, fala para o seu marido, né? Você já viu como Salomão elogiava as suas amadas? Não farei isso porque eu quero ficar em paz. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Aí uma menina que vota no PT casa com um caba que vota no Bolsonaro. Aí chega na época da eleição, sabe o que eles fazem? Anula o voto. Você acha que acontece isso? Vai dar briga, meu irmão. Vai dar rim, como diz o bom nordestino. Eu peguei um exemplo que eu sei que todo mundo fica emocionado quando fala de política. Agora começa a pensar em outras coisas. A menina gosta de sair, de ir pra noite, de ir pra choque, curtir. Você é velho, né? De ir pro carnaval em Macau. E o caba gosta de ficar em casa assistindo Netflix. Vai dar bom? Ele é crente, ela é crente, quer domingo ir para a igreja, ele quer ir para o cinema. Perceba, quando nós não decidimos, não temos ouvidos atentos, olhos atentos para entender o contexto antes que ele aconteça, nós padecemos. Mas não é por conta de Deus, não é por causa do Espírito, não precisa romantizar isso não. É porque nós tomamos decisões erradas lá atrás que geram consequência na nossa vida. E não conseguimos perceber. Quer ver uma outra coisa? Eu nem ia trazer isso no esboço, não, mas trouxe, tá? Que gera ruído. É a falta de unidade financeira. Unidade financeira fortalece o casamento. Casal que decide junto sobre o dinheiro vive em paz. Aleluia. Um dia, meus irmãos, eu fui usado pelo inimigo. Recebi um WhatsApp. Pastor, Honda Bis 2008, nos preços, nem habilitação eu tinha. Aí o que eu fiz? Não tinha Pix na época. Fui no caixa eletrônico, saquei a pataca, dei na mão do cara, tá feito o negócio. Aquele aperto de mão, cuspi na mão, pá! E cheguei em casa. Tinha até um hino que eu cantava naquela época, dança da motinha, aí eu cheguei em casa. Rio de Janeiro. Sabe o que eu fiz? Não liguei, não fiz nada. Só apertei a campainha de casa. Aí naquela hora, abri um portal pro além. Porque aquilo que eu achei que ia ser alegria, a pastora Ana só olhou e perguntou assim, o que é isso? Maná significa, o que é isso? Eu falei, uma moto pra gente sair. Ela falou assim, você acha que eu vou andar nisso? Andou muito de Honda Bis lá em São Gonçalo, tá? Mas naquele momento, mas foi prejuízo, irmão. Porque não houve comunicação, não houve unidade. Uma outra coisa que precisamos ter é contentamento, porque o contentamento evita crises. Muitos estão vivendo no aperto, não por falta da provisão, mas por tentar viver acima do que Deus te deu. Simplicidade protege o teu lar, amém? Às vezes a gente pega o dinheiro que não tem para agradar quem não nos importamos e achar que está tudo bem. Eu vou ser dublê de rico, eu vou fazer, eu vou para os mesmos lugares, eu vou estar no mesmo nível, mas na verdade o que você precisava fazer é descer um degrau, meu irmão, para você guardar dinheiro, para você se preparar, igual a formiguinha se prepara, trabalha o verão todo para ter um inverno tranquilo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não dá para você ganhar 1.000 e gastar 2. Não dá. Por mais que o desejo, e eu entendo isso,
Eu entendo. Eu venho de uma família humilde, não parece não. Eu tenho essa cara de lorde assim, mas eu vim de uma família humilde, meu irmão. Aí hoje, eu ingressei, é quase que uma seita, comer comida japonesa. Às vezes está no meio da semana, vamos comer um poke, R$50. Você fala assim, meu Deus, não dá. Aí tem que ser um miojão, tá? Mas às vezes você não tem o dinheiro, mas tem o quê? Cartão. Que lindo. Aí vai 50 conto aqui, 60 ali. Aí quando você... R$1.000 a fatura. Você fala assim, Senhor. Para onde foi o dinheiro? Porque talvez você não entendeu que hoje é cuscuz com ovo. E é alegria, é glorificação, Senhor, bendito seja o nome do Senhor, amém. Número 3. Fidelidade a Deus, falamos antes, gera estabilidade. Quando um casal honra a Deus, com dízimos, com boas escolhas, ele constrói uma base sólida que resiste às pressões externas. Espiritualmente, quando a família não ouve a Deus, ela se torna vulnerável ao caos. Eu não ouço ao Senhor e eu me torno vulnerável ao caos social, espiritual. Então eu olho para a Trindade, olha que coisa interessante. João 17:21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. É como uma orquestra. Violinos, violoncelos, instrumentos variados. Se o maestro reger errado, o que acontece? Desafinação. Acontece mesmo com músicos talentosos, desarmonia. A família é assim, cada um tem o seu papel. Isso pode ser uma outra mensagem, os papéis da família. Cada um tem seu papel, mas Cristo é o maestro que nos dá o tom. Amém? Número 2, corações abertos para receber. Um coração fechado em casa é uma porta aberta para o inimigo. Um coração fechado em casa é uma porta aberta para o inimigo. Então o que eu aprendo sobre o coração? O coração tem uma porta, o coração tem um trono, o coração tem uma cruz. O coração tem angústias, mas também tem razões. O coração tem enganos, enganoso é o coração do homem. Ele tem raízes e pecados. O coração tem dúvidas, mas também tem a fé. O coração tem rebeldia e soberba, mas quando Jesus entra, Ele nos dá um novo coração. Amém? A fé que não alcança o coração não transforma a família, meu irmão. Essa é a realidade. Famílias disfuncionais muitas vezes repetem ciclos de dor. Pais feridos geram filhos feridos. Quando Jesus entra, então esse ciclo ele é quebrado e novas coisas são derramadas sobre a nossa vida. Amém? Jonathan Edwards, que é um grande avivalista do século passado, ele dizia: a religião que não começa em casa não é uma verdadeira religião. No mundo antigo, era muito comum que as cidades fossem muradas. Você sabe disso, né? Então, as grandes muralhas e fortalezas, elas serviam para que a cidade não fosse tão facilmente invadida. Ela podia ser, mas ela era fortificada, ela tinha sentinelas, ela tinha guardas, ela tinha portas centrais e portas secundárias que impediam o avanço do inimigo guardadas. A nossa família é esse exemplo, é essa ilustração viva, é um coração aberto para receber, mas ela tem que ter uma blindagem das coisas exteriores, dos dardos inflamados do inimigo que querem sepultar a nossa família. Porque a verdade é, meu irmão, isso não é algo apenas preocupante, mas algo para pensarmos. A verdade é que nem todo mundo quer o bem da tua família. Sim ou não, gente? Estou falando uma loucura aqui, o pastor ficou doido. Nem todo mundo
deve estar na tua casa, comer na tua mesa. Nem todo mundo. Nós precisamos ser seletivos com quem deixamos entrar na nossa casa e principalmente quem entra no nosso coração. Porque só dá rasteira quem está perto de você. Foi porque você deu acesso, foi porque você abriu o coração demais, foi porque você não conferiu as medidas de segurança que você precisava conferir. Amado, nós temos que proteger a nossa família. Homens, nós precisamos proteger a nossa casa. Sermos guardiões. Estarmos atentos. Mas parece que muitas vezes as mulheres que são mais inteligentes que os homens. Eu costumo dizer assim, a pastora Ana tem tipo um sexto sentido. Que ela olha assim, cuidado com aquela pessoa. Isso aí não vai dar certo. E aí eu faço o quê? Eu volto para o primeiro capítulo dessa série, dessa mensagem, e faço ouvido de mercador. Eu sei o que eu estou fazendo, mulher. Aí vai, passa o tempo. 2000 anos depois, na indústria vital, acontece uma treta. E eu sinto que o inimigo quer usar. E ela quer lançar aquela frase, eu te... Não fala não, meu irmão. Ela só olha assim para mim, cruza... E aí? Eu falo assim, e aí o quê? E aí, o que você tem a dizer? Eu falei, hoje nada, amanhã quem sabe. Jeremias 4,14 vai dizer assim, lutem por seus irmãos, seus filhos, suas mulheres, suas casas. Esteja atento, meu irmão. Não seja enganado, não seja levado por ventos que querem roubar a tua paz. E o último ponto. Número 3. Nossa casa precisa estar aberta para servir. Olha a frase. A casa que serve se torna uma igreja viva. Número 1. Jesus é o Senhor da família. 2. Jesus é o centro da família. 3, Jesus é o alvo da família. E 4, Jesus é a rocha da família. Se a gente voltar no texto lá de Atos, a casa de Lídia, uma mulher, uma seguidora de Jesus, foi a primeira igreja, o primeiro centro cristão da Europa. Porque ela decidiu abrir a sua casa para receber o Evangelho, para ser o canal de Deus, para transmitir essa verdade. Quando Jesus é a rocha, meu irmão, a família ela tem estabilidade mesmo em meio às tempestades. Então a tua família está firmada na rocha, está firmada na palavra, está firmada nos ensinamentos bíblicos. Porque a gente vive uma terra sem lei, uma sociedade que não pensa mais direito. Porque nós tiramos a Bíblia da igreja, nós tiramos a Bíblia da nossa casa. Qual foi a última vez, um desafio, última vez, que você leu a Bíblia em casa com a sua família? Que eu vou aumentar o desafio. Eu não estou falando de você pegar o aplicativo do celular, eu não estou falando de você pegar a sua Bíblia, você abrir e ler. Isso é fácil. Agora pega teu filho que está no TikTok, fala assim, desliga isso aí, senão eu corto a internet. Vem para cá, vamos ler a Bíblia. A mulher que está vendo receita fitness, frango com não sei o que, vendo Pantera falar, pegue 1 quilo de arroz, pegue um frango desfiado. Sai daí, mulher, vamos ler a Bíblia, vamos orar junto. Isso que o cara está vendo o jogo do 15 de Piracicaba contra o CRB na Série D do Brasileirão e não está ligado também, meu irmão. Porque de fato, será que as nossas famílias, elas estão sendo firmadas, a pedra angular, aquilo que é a base da nossa casa tem sido a palavra de Deus, a oração, uma vida em Cristo. Nós estamos colhendo fruto de uma sociedade que abandonou a Deus, que deixou Deus de lado. Até quando, meu irmão? A mensagem que ouviremos vai ser no culto que viemos na igreja.
Até quando a palavra que pregaremos vai ser só um encaminhamento de uma mensagem? Quando nos tornaremos, então, esse sacerdócio santo de Deus, esse proclamador, esse profeta, para anunciar as verdades que primeiro tem alcançado a minha casa e a minha vida? Filhos criados em famílias cristãs que servem a Deus, desenvolvem um senso de propósito e pertencimento, porque o exemplo arrasta. O que será que teu filho te vê? Muda o óculos. Tira o óculos, quase que não enxerguei nada. Tira o óculos da primeira pessoa de você. Imagina o teu filho te vendo. O que ele vê no seu dia? Qual é a maneira que você trata a mãe dele em casa? Quanto você tem sido espiritual? O que você fala com os seus lábios? O que teve de gente me mandando mensagem essa semana por conta de Silas Malafaia? Pastor, mas olha o linguajar dele. Aí eu só mandava um diretão assim, e o teu? Porque Silas Malafaia, ele vai prestar contas para Deus. É com ele, meu irmão. Eu me preocupo com a minha vida, com a minha família. Não, mas ele é pastor, problema. E você é crente. Você é servo de Deus. Será que no seu trabalho as piores piadas é você que conta? Será que as piores palavras saem da tua boca? É possível sair água doce e amarga da mesma fonte? Eu acho que não. A igreja primitiva, lá em Atos, ela cresce porque os lares se transformaram em igrejas domésticas. A gente vai chegar lá em Parnamirim. Mas a gente vai chegar aqui também na Itapetinga, amém? No Pajuçara, na Ridinha, no Igapó, São Gonçalo da Amarante, em João Câmara. A gente vai chegar nos lugares, na Pompeia, mas para isso eu tenho que abrir o meu lar, eu tenho que estar disposto a anunciar a palavra de Deus a outros, meu irmão. Hoje aconteceu um negócio que me aperreia demais. Chuva na hora que o povo está vindo para a igreja. Porque alguns crentes são demerara, outros cristal, outros vão desmanchando e não vêm. Então a gente olha aqui para a igreja, a gente vê alguns lugares vazios. Mas sabe o que acontece? Eu tenho que assumir a minha responsabilidade de quantas pessoas eu também estou evangelizando para que esse quadro mude, trazendo para a igreja, pregando a palavra. Porque senão, sabe o que eu penso? Eu sou do Ministério de Louvor, e meu papel aqui é louvar a Deus, aleluia. Mas qual foi a última vez, no Ministério de Louvor, que você convidou alguém para estar na igreja? Eu sou da mídia, minha função é lhe passar os slides. Qual foi a última vez? Eu sou voluntário, é nossa função convidar pessoas, pregar com a nossa vida. A semente, meu irmão, ela parece muito pequena, mas ela carrega dentro dela uma floresta. Assim é a família. Quando a casa é abençoada pelo Senhor, dali podem brotar gerações transformadas. Quantos creem nessa palavra? Eu creio, eu quero profetizar. Estenda a sua mão aí. Eu quero profetizar aqui nessa noite que a tua casa será blindada pelo Senhor. A tua casa será uma bênção. A tua casa será lugar de prosperidade. A tua casa se tornará um ponto de luz, de pregação, uma casa de paz que anuncia esse evangelho transformador. A tua casa será a diferença onde quer que você esteja. E eu concluo dizendo, com a última frase da noite: a família é a primeira escola, o primeiro altar e o primeiro campo missionário. Uma igreja forte nasce do quê? Uma família forte. Uma sociedade justa nasce de famílias estruturadas. A maior herança
que podemos deixar não é patrimônio, não é dinheiro, não é coisas materiais, mas uma fé enraizada em Jesus Cristo, que transforma a nossa família. Amém?